Olá, turminha! Vamos lá para mais um dia de atividades. Hoje nós vamos estudar geografia, tá? Abra uma apostila na página 263. Coloquem a data 13/8/2021. A vida no campo e na natureza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é a vida no campo, na natureza, tá? Vamos lá. Você gostaria de morar em um lugar diferente do lugar em que mora? Como seria esse lugar? Pensa aí, você gostaria? Já pensou nisso? Não? Tá tudo bem onde você mora? A vida no campo é muito diferente da vida na cidade. No campo, o contato com a natureza é maior, a relação com o tempo é distinto porque as tarefas geralmente são feitas durante o dia. Também não há o trânsito intenso das cidades grandes. Então, no campo é bem mais tranquilo, né? Bem mais sossegado, como o pessoal fala. As atividades desenvolvidas no campo sofrem maior influência dos períodos do dia e dos fenômenos naturais, como as chuvas e as secas. No campo, as pessoas precisam aproveitar a claridade do dia para realizar suas atividades, como plantar, colher e cuidar dos animais. Então, as atividades, todas essas atividades devem ser feitas durante o dia, enquanto tem a claridade do sol, tá? Para realizar o plantio de alguns cultivos, geralmente o agricultor aguarda a ocorrência de chuvas que umedecem o solo e garantem a germinação das sementes. A natureza influencia muito a vida de quem vive no campo, tanto os horários de trabalho e de descanso, quanto ao tipo de alimentação, vestimenta e abrigo, tá? Então, assim, depende, os trabalhadores, do campo depende muito dos fenômenos naturais, da chuva, do sol, ó. Trabalhador rural em plantação de alface, tá vendo, ó? O trabalhador na plantação de alface. Aqui fala um pouquinho das grandes propriedades rurais, tá? As paisagens rurais são diferentes de acordo com o tamanho das propriedades e a forma como a produção é realizada. Em grandes e médias propriedades rurais, principalmente, extensas áreas são destinadas à criação de gado ou ao cultivo de um único produto nas lavouras. As propriedades em que é cultivado apenas um tipo de produto são chamadas de monocultoras, tá? Só tem um tipo de produto nessa propriedade, tá? Então, são propriedades grandes, que cultivam um único produto ou para a criação de gados, tá? A maioria das grandes propriedades monocultoras utiliza máquinas, tratores, semeadeiras e colheitadeiras, adubos e fertilizantes para o solo. Também utiliza agrotóxicos, que são compostos químicos, tá? Para combater as pragas e as doenças nas lavouras. O uso desses recursos pode proteger as plantações, mas o uso deles é prejudicial para os seres humanos que consomem os alimentos cultivados dessa forma, além de prejudicar a qualidade do solo. Então, em grandes propriedades rurais, eles usam máquinas, porque são muito grandes. Aqui mesmo tem a colheitadeira, de milho, tá? Então, eles colhem com máquinas, porque são áreas extensas, E eles usam muito agrotóxicos para combater as pragas, E esses agrotóxicos fazem muito mal para quem consome esses alimentos. Aqui fala um pouquinho das pequenas propriedades rurais, tá? A gente falou das grandes propriedades, Lá eles usam máquinas, Usam muito agrotóxicos. E nas pequenas propriedades é um pouquinho diferente. Vamos lá? Nas pequenas propriedades rurais são criados animais e cultivados diversos produtos, muitas vezes em pequenas quantidades. A propriedade que apresenta essa variedade de produtos cultivados é chamada de policultora, tá? Grandes propriedades que cultiva só um produto é chamado de monocultura, que mono quer dizer uma, E aqui, poli quer dizer várias, então várias culturas, policultora. A maior parte do cultivo é feita manualmente, tá vendo? Não é usado máquinas.
e com eventual uso de tratores, colheitadeiras, adubos e fertilizantes. Então, a maioria é feita manualmente, tá? Por isso, em geral, a produção dessas propriedades é reduzida, tá? Muitas vezes essas pequenas propriedades também produzem outros tipos de mercadoria para vender e aumentar a renda. Por não produzirem uma grande quantidade de alimentos, muitas vezes essas propriedades perdem espaço para as grandes monoculturas, tá? Olha aqui. Aqui tem uma imagem, tá? Do cultivo de morangos e de couve, tá? É uma pequena propriedade, tá vendo? É um lugar pequeno e ele produz duas coisas aqui, tá? Morango e couve. Embora as grandes propriedades produzam muito, são utilizados tipos de substâncias tóxicas para evitar algum tipo de perda desses alimentos. Em sua opinião, de que forma podemos não ser afetados por essas substâncias tóxicas, tá? O que vocês acham? Para a gente não ser afetado com essa substância tóxica, o que a gente deve fazer? Vocês já ouviram falar em alimentação orgânica, tá? Alimentação orgânica são alimentos que não são usados agrotóxicos, tá? Então fala assim, esse alface é orgânico, é porque não foi usado agrotóxico naquele alface. Então a gente deve sempre optar por alimentos orgânicos, tá? Por quê? Ó, mesmo que a gente higienize bem os alimentos, né? Mesmo que a gente lave bem antes de consumi-los, isso não é o suficiente para eliminar os agrotóxicos. Então, é importante a gente lavar e higienizar? É muito importante, tá? Mas não vai ficar totalmente livre dos agrotóxicos. A gente vai continuar alimentando de produtos que têm agrotóxicos, tá? Mesmo que a gente faça a higienização, porque não é suficiente para tirar todo o agrotóxico do alimento. Aqui fala um pouquinho das atividades econômicas e as paisagens rurais, tá? As pessoas utilizam o espaço de diversas formas e realizam várias atividades econômicas, ocasionando transformações nas paisagens, tá? Então, o homem acaba transformando a paisagem do local. No espaço rural são praticadas principalmente as atividades de agricultura, de pecuária e de extrativismo, tá? A agricultura, né, as plantações das plantas, pecuária, a criação de animais e extrativismo, né, que extrai, né, mineral, extrai vegetal ou extrai alguma coisa, peixe, é extrativismo animal, tá? Que extrai alguma coisa da natureza. Observe as diferenças entre algumas paisagens rurais de acordo com as atividades realizadas em cada uma delas. Olha aqui, olha a paisagem, aqui é a agricultura, tá? É o cultivo da terra para a produção de plantas, tá? E essas plantas são usadas como alimentação de pessoas e de animais, tá? E também pode ser utilizado para matéria-prima, tá? De vários produtos em fábricas. E aqui, ó, olha a paisagem da pecuária, tá vendo? É a criação de animais como bovinos, ovinos, caprinos, equinos, suínos, aves e peixes. Aqui é uma criação de peixes, tá vendo? Olha a paisagem como é diferente. E aqui, ó, fala do extrativismo, tá? Tem 3 imagens do extrativismo, tem 3 tipos de extrativismo, ó. Em diversas áreas do espaço rural, pratica-se o extrativismo. Nessa atividade são coletados diferentes produtos diretamente da natureza, sejam eles de origem animal, vegetal ou mineral. Veja a seguir as paisagens rurais onde se pratica o extrativismo. Olha aqui, tá vendo, ó? Aqui o extrativismo animal, tá? Tá coletando animais da natureza, como peixes, camarões e caranguejos. Extrativismo é que extrai da natureza, tá? E aqui, ó, o extrativismo mineral, tá? Consiste em retirar do solo recursos minerais como ouro, ferro e diamante. Olha aqui o minerador, o garimpeiro, tá? E aqui, o extrativismo vegetal consiste na coleta de plantas ou de parte dela, como folhas, caules, raízes, seivas, frutos, etc. Aqui é o seringueiro, tá? Colhendo látex, tá? Da seringueira.
Aqui já tem as atividades, ó. Ligue as atividades do espaço rural às respectivas descrições. Aqui você vai ligar o que é extrativismo, o que é agricultura, o que é pecuária, tá? Só você ligar. Aqui nessa tabelinha, ó, é para você completar com produtos obtidos das atividades realizadas no campo, ó. Na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Aqui, ó, na agricultura já tem exemplos do café, do ovo, da madeira, tá? O que mais que tem que é extraído quais os produtos obtidos na agricultura, na pecuária e no extrativismo, tá? Então aqui, ó, eu posso colocar arroz, é da agricultura, né? Da pecuária, carne e madeira, sementes, tá? Aí tem mais, tá? Tem feijão, tem laranja, né? Da pecuária tem couro, tem leite, do extrativismo tem ouro, né? Tem camarões, caranguejos, né? Então, vocês vão colocando aí. Pesquisa em jornais, revistas e sites quais atividades econômicas são desenvolvidas no espaço rural do município onde você vive. Então, aí no município de Bálsamo, no espaço rural, tá? Quais as atividades econômicas que são desenvolvidas? Aí você vai escrever aqui embaixo, tá? Aqui fala um pouquinho das comunidades rurais. Em geral, as casas dos moradores do espaço rural são situadas longe uma das outras, mas há moradores do campo que vivem em comunidades rurais. Nessas comunidades, também chamadas de povoados, geralmente as moradias estão localizadas próximas umas das outras. Muitas vezes, nesses povoados existem igrejas, capelas e pequenos comércios que são frequentados não só pelos membros do povoado, como também pelos moradores que vivem em outras áreas do espaço rural. Nos povoados também existem algumas opções de lazer, como campos de futebol e locais onde são realizadas festas que acontecem geralmente no fim de semana ou em datas comemorativas. Então existem o quê? Tem espaços rurais, né? Que as casas são longe das outras, e também tem alguns povoados, né? Que se formam no campo, né? Então as casas são mais próximas, né? E tem várias coisas nesse lugar. Então todo mundo mora perto, né? Tem comércios, tem igreja. Em muitas áreas do espaço rural brasileiro também existem as comunidades quilombolas. Nessas comunidades vivem atualmente os descendentes dos povos africanos que foram escravizados no Brasil. Essas comunidades foram criadas para que esses descendentes tenham o direito de viver nas terras que, tradicionalmente, foram ocupadas pelos seus antepassados, tá? E aqui tem uma imagem, ó, a comunidade Ribeirinha, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tá vendo? Ó, Ribeirinha, bem na beira do rio mesmo, né? Aqui para vocês saberem mais um pouquinho sobre as comemorações no espaço rural, tá? Que são realizadas comemorações geralmente organizadas pelos moradores. Algumas delas festejam datas religiosas. As festas religiosas podem ser realizadas em um único dia e em um local fixo ou durante vários dias com grupos de pessoas percorrendo as propriedades rurais. Nessas festas há comidas, quase sempre preparadas com produtos recolhidos por meio de doações da comunidade, e apresentação de danças, cantorias e músicas tradicionais, tá? Algumas das festas religiosas, como a Folia do Divino, são tão populares que acontecem não só no campo, mas em muitas cidades do país. Há também festas que são realizadas principalmente após a colheita ou a produção de algum gênero agropecuário. Essas festas, que acontecem em várias partes do país, podem ser realizadas tanto no espaço rural como no espaço urbano. Por exemplo, a festa do milho, né, que tem em Jaci, né, todos os anos. É o quê? É depois da produção de um gênero agropecuário, o milho. Nelas são comercializados os gêneros agropecuários, tanto em estado natural como transformados em comidas típicas, comercializadas no local. Também acontecem comemorações religiosas e algumas apresentações artísticas nesses eventos. Geralmente essas festas têm o nome do produto que é comercializado nela,
como a festa da uva, do milho, do morango, etc. Tá vendo? Ó, festa do milho que a gente tem aqui pertinho em Jaci, né? E aqui tem uma imagem da cavalgada da festa de Folia de Reis, tá? Aqui tem as atividades para vocês responderem, tá? Só uma questão com A, B, C e D, ó. Encontre no diagrama abaixo as palavras que completam corretamente as frases a seguir, tá? Ou você pode procurar as palavrinhas aqui no diagrama, tá? Não é difícil igual o caça-palavras de ontem, tá? Tá escrito, as palavrinhas estão todas na horizontal e estão escritas, né, do início para o fim, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá natureza, ó, natureza, tá? Então, estão todas assim, na horizontal e escritas certinho, tá? Não tá difícil igual a de ontem, não. Ou vocês podem procurar as palavrinhas e depois preencher aqui, completar as questões, ou você pode completar as questões e depois procurar as palavrinhas lá no diagrama, tá? Ó, os se caracterizam pelas moradias localizadas em geral próximas umas das outras. Que você vai, se você não sabe, você pode voltar lá no texto que você vai encontrar. As festas podem ocorrer para comemorar uma colheita ou festejar uma data religiosa, tá? Que festas? A. Pode interferir em algumas tarefas que as pessoas realizam no campo. O que pode interferir? Lembra que a gente falou? A chuva, o sol, a seca. Então é o que? Isso são o que? Fenômenos da... Vai escrever aqui. O modo das pessoas que vivem nas cidades é diferente do modo que as pessoas que vivem no campo. O modo de quê? O modo de vida, né? Então vamos lá. O que a gente estudou hoje? Que há propriedades e atividades econômicas típicas do campo, que as comemorações do espaço rural podem ter vários motivos, como datas religiosas ou colheitas fartas, que o modo de vida das pessoas que vivem no campo apresenta características diferentes do modo de vida das pessoas que vivem nas cidades. Olha aqui, já tem a resposta dessa, tá vendo? Ó, o modo de vida, tá vendo? Tá aqui. Então, hoje as atividades até na página 271, tá? Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo.